Se você estivesse investigando a morte de ursos e desse de cara com trolls gigantescos, o que você faria para conseguir sobreviver? Hoje eu vou te mostrar como derrotar o filme O Caçador de Trolls e mostrar o que dava para fazer para sobreviver a essas criaturas gigantescas que não se importam nem um pouco se você é uma pedra ou não. Eles vão literalmente te comer do mesmo jeito. Não é uma boa encarar essas criaturas, porque só tem desvantagens e você vai se dar mal. Então, já deixa o seu like aí que é muito importante e vamos dar um jeito nessas criaturas. Nós vamos começar acompanhando um grupo que é composto por 3 pessoas que se chamam Ohana, Thomas e Kale. Eles são estudantes da faculdade e estão investigando algumas mortes de ursos que estão acontecendo na Noruega, porque os caçadores estão falando que não são eles que estão matando e que na verdade quem está fazendo isso pode ser um caçador ilegal. Os nossos estudantes são bem chatos para falar a verdade, e eles dão um jeito de encontrar esse suposto caçador para fazer algumas perguntas para ele. Para fazer isso, eles começam a entrevistar várias pessoas do lugar, até que eles chegam em um homem que diz saber onde esse cara se encontra. Então, ele leva esses estudantes até o lugar, que na verdade é um trailer bem velho. E eles ficam se perguntando o que são aquelas luzes e negócios que ficam pendurados do lado de fora. E mais pra frente, a gente vai acabar descobrindo o que são essas coisas. Então, eles resolvem esperar pra ver se o homem chega e tentam tirar algumas respostas do cara. Só que esse homem não foi muito agradável e mandou todos eles irem embora. Por mais que o cara seja suspeito, é uma baita falta de educação ficar insistindo em algo que ele não quer fazer, que no caso é dar uma entrevista. Mas os nossos adolescentes de hoje continuam insistindo. Eles até mesmo olham o carro do cara e vê que ele tem um baita buraco do lado da porta que parece que foi feito por um urso. Então eles continuam nessa de tentar ganhar algumas respostas. Eles esperam até o momento que o cara vai sair para tentar ir atrás e ver o que ele tá fazendo. E isso é no mínimo loucura no meu ponto de vista. Isso porque a gente não sabe o que ele faz e vendo o jeito que o carro dele se encontrava, não era uma coisa boa seguir ele, porque poderia ter muitos ursos ao redor até o momento que nós achávamos que eram ursos. Mas os 3 vão lá e seguem entrando na floresta dentro, no meio da noite. Essa é uma ideia péssima e eles acabam perdendo o cara de vista. Então eles voltam lá pro trailer e tentam ver o que tem lá dentro. Eles conseguem ver que tem uma espingarda lá e também algumas coisas peludas penduradas que aparentemente poderiam ser ursos, peles de ursos. Eu sei que parece cada vez mais que esse cara é de fato o caçador ilegal, e isso faz os adolescentes ficarem cada vez mais empolgados em espionar o cara. Pronto, eles estão com a manchete em mãos ali. Então depois disso, nós vemos que outro urso foi morto em um outro lugar. E o cara pega o seu trailer e começa a ir embora, porque os adolescentes ficam enchendo o saco dele e eles acham que foi o cara que matou o urso. Só que os adolescentes não desistem. Então, o velho é seguido até um local onde nós vemos ele colocando pneus em alguns pontos da estrada. Só que um pouco mais à frente, nós vemos mais uma vez que ele entrou na floresta. E os adolescentes foram atrás de novo. Essa é uma ideia péssima, porque você não conhece literalmente nada daquela região. Poderia ter muitas criaturas que iriam te pegar naquela escuridão. Então, continuando o caminho, eles chegaram em uma cerca que tinha uma plaquinha mostrando que tinha explosões acontecendo naquele lugar. E eles ignoraram aquilo e continuaram o caminho. Qualquer pessoa com o mínimo de neurônio no cérebro, com certeza não ultrapassaria aquele ponto, porque literalmente está escrito que estão tendo explosões ali e você pode morrer. Então por que se arriscar dessa forma? Não faz o mínimo de sentido. Se é pra conseguir uma entrevista, então por que não ficou esperando o cara no trailer de novo? Pelo menos você tá em segurança, não tá arriscando sua vida. Isso é o mínimo que você poderia fazer. Enfim, os nossos adolescentes não têm medo e eles continuam mesmo assim. Eles encontram o carro do caçador e tentam encontrar ele entrando mais adentro na floresta. Não dá nem pra descrever o quão perigoso foi o que esse pessoal fez. Tava na cara que esse cara era caçador, só que eles achavam que era de urso. E eu não sei vocês, mas eu não gostaria de me encontrar com um urso. Agora pensem comigo, se o cara é caçador de urso e ele caça esses bichos, por que eu vou seguir ele até o território das criaturas? Por exemplo, o carro dele tava todo destruído. Pô, se o carro dele ficou assim que é preparado, imagina o meu.
eu não faria isso. Ainda mais sem nenhuma preparação e nenhuma arma para poder me defender. E o pior de tudo, no meio do escuro, sem poder enxergar nada. Esses adolescentes estão implorando pela morte e nem percebem. Só que nesse momento, a Ohana começa a escutar uns barulhos com o headset dela. E do nada, começa a sair umas luzes de trás das árvores. Aí já deu pra notar muito bem que a merda tava de fato feita. Trolls. Aparentemente o cara que era acusado de caçar ursos, na verdade caçava trolls. Eles se separaram no meio da floresta e o Thomas acabou sendo mordido nas costas. Então fica todo mundo sem entender nada do que tá acontecendo. E o pessoal pede uma carona até o carro deles. Só que chegando lá, o carro tá capotado e sem as rodas. Tá mais do que na cara que um urso não conseguiria fazer isso. Tá cheio de negócio que parece ser uma gosma rosa por todos os cantos ali das rodas. E não me passa muita segurança aquilo. O Thomas meio que dá uma enquadrada no Hans, que é o caçador, pra saber o que tá acontecendo ali. Então o Hans meio que dá uma afrouxada na situação e começa a responder as perguntas que eles tanto queriam saber. Ele na verdade tá caçando os trolls daquele lugar e se eles quiserem, eles podem filmar o que está acontecendo ali. Só que eles têm que fazer o que o Hans mandar e também divulgar depois todos esses dados, porque ele já não está mais aguentando esse trabalho porque não tá legal pra ele. Só que ele fez uma pergunta pro pessoal e quer uma resposta clara, porque a vida deles depende disso. Algum deles ali é cristão, acredita em Deus ou Jesus? Só que os três dizem que não acreditam e o caçador acredita. Então o caçador dá um cheiro de troll pra eles passarem no corpo e eles vão pra mata dentro, pra encontrar esses bichos. Só que a gente tinha que lembrar que o Thomas tinha sido mordido. E a gente sabe muito bem que quando nós somos mordidos, por exemplo, por um cachorro, a gente vai pro hospital pra se tratar porque vai que o cachorro tenha raiva. Essa é uma doença mortal, só que o Thomas não liga pra isso e eles vão caçar. Então nós tivemos o primeiro encontro com um troll de verdade. Esse é um dos grandes e pode ter certeza que seria muito complicado de acabar com ele. O momento que essa bela criança aparece pra gente, a galera aí começa a se separar e deu pra ver o desespero e o despreparo deles pra essa situação. Eles tinham apenas que ficar quietos e escondidos, porque eles já estavam com o cheiro dos trolls, então ele não iria achar o pessoal, até porque aparentemente ele só tinha 2 olhos mesmo, as 3 cabeças, uma funcionava e 2 era de enfeite. Mas a sorte deles é que o Hans é bem esperto e estava de certo modo bem preparado para essa situação de um troll desse tamanho. A maneira que ele encontrou de parar o troll foi de mandar uma luz ultravioleta e assim, aparentemente com essa luz, os trolls viram pedra ou explodem. É exatamente por isso que eles não podem ficar expostos ao sol, porque isso pode ser fatal para eles. Então, depois que eles viram pedra, é fácil de acabar com eles. Uma simples marretada já resolve muito bem a situação. O grupo aqui teve outros encontros com essas criaturas também. Por exemplo, nesse momento, quando eles precisam pegar um que está debaixo da ponte e tirar um pouco de sangue dele, os nossos personagens principais simplesmente não ligam para a vida deles. Sério, se eu tivesse no lugar deles, pode ter certeza que eu estaria bem preparado para essa situação. Os meninos foram tudo de mão abanando, e isso foi completamente errado. Eu iria providenciar uma arma igual a do Hans, que tem raios ultravioleta. Dava pra ver que ele usava ela como se realmente fosse uma arma, com pequenos intervalos de acender e apagar. E aqui, eu acredito que daria pra gente colocar uma luz contínua. Dessa forma, os trolls não iriam ter pra onde escapar, porque a luz ia estar em contato direto com eles. Sem essa de flash, ia ser direto. Ou eles iriam explodir, ou virar pedra. A gente viu muito bem que a luz contínua funciona bem melhor. Então, tem um outro momento que o Hans tá rastreando alguns trolls pra ver se eles estão saindo do território deles. Então o Hans acaba entrando no meio de uma toca, onde vários trolls moram. Só que nesse momento, não tinha ninguém em casa. Só que quando eles estão saindo, os trolls acabam chegando. Então eles precisam encontrar uma maneira de se esconder. E daria tudo certo aqui. Eles se enfiaram em um buraco. Só que quando o Kale começou a hiperventilar e respirar fundo, então ele solta a bomba pra gente. Ele é cristão e os trolls sentem o cheiro dos cristãos e fica muito mais fácil de pegar.
Então o Kyle acabou sendo comido nessa aí. Se eles estivessem preparados com mais armas que jogam luzes ultravioletas, eles poderiam ter salvo o Kyle, porque no momento que ele é pego, deu pra ver o Hans usando a arma dele, mas aqueles flashes não adiantaram muito. E o pior de tudo, o Kyle sabia muito bem do risco e resolveu correr, só pra falar que não acredita em Deus. Isso foi muito errado porque custou a vida dele. Então nós poderíamos ter bem mais precauções no momento de entrar na toca dos bichos. Nós vimos que o Hans tinha uma mina no carro dele, e a gente poderia ter colocado ela na entrada para pegar eles. Assim a gente ganharia tempo para poder escapar dos trolls. E o final disso tudo, eles tiveram que enfrentar um troll de 60 metros. E aqui as coisas poderiam ser mais fáceis de se resolver, já que o Hans sabia do tamanho daquele troll. E ele não se preparou o suficiente, porque ele poderia ter usado aquela mesma lanterna que ele usou da primeira vez com aquele primeiro troll. Assim, seria praticamente um tiro contínuo que iria matar de vez esse troll que é pra lá de gigantesco. Além disso, se tivessem mais armas, ou quem sabe até mesmo bazucas e tudo mais, funcionariam bem para matar esses bichos. Pelo menos atordoar eles funcionaria, mas eles não usam muito bem a cabeça. E aí? Você nessa situação, o que você faria para conseguir escapar desses trolls gigantescos que se te pegarem não vão ter dó nenhuma? Deixa aí nos comentários para mim saber o que você iria fazer e se você iria ter um plano. Então muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima!